Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações de suma importância do Corinthians aí no mercado da bola. Quem será que vai substituir o Roger Guedes? O Corinthians negocia com o Michael, negocia com o Alex Sanches, existe outro jogador na jogada? Quem aí vai substituir o Roger Guedes? Vamos falar também agora, nesse exato momento, sobre a grande vitória que o Corinthians ganhou ontem sobre o New Old Boys. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Só gostaria de trazer um recadinho, vou pedir para vocês deixarem perguntas nos comentários deste vídeo, porque eu vou selecionar 5 perguntas, as perguntas mais relevantes sobre o Corinthians, eu vou respondê-las no vídeo de amanhã. Como eu trago vídeo todos os dias, vamos fazendo assim sucessivamente. Eu seleciono 5 perguntas hoje, respondo no vídeo de amanhã. Amanhã eu seleciono mais 5 perguntas e respondo no próximo vídeo, e assim vamos fazendo. Então deixe sua pergunta, o seu nome e a cidade onde você mora, que se sua pergunta for relevante, for uma pergunta interessante sobre o Corinthians, eu vou tirar sua dúvida no vídeo de amanhã. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre a importante partida que o Corinthians fez ontem, a grande vitória sobre o New Old Boys, time da Argentina aí. O Corinthians ganhou por 2-1, em que agora vamos levar o placar aí com 1 gol de diferença para jogar lá na Argentina. Corintianeiro, por que vitória importante? Porque inteiramos 7 jogos sem perder. Isso é maravilhoso. O time está se consolidando. O time do Corinthians está ganhando corpo. O time do Corinthians está dando forma. A confiança está em alta. Vanderlei Luxemburgo faz um trabalho exemplar no psicológico dos jogadores. Todos os jogadores com confiança total. E mais, fiel, o Corinthians não entrou com o que tem de melhor. Renato Augusto não jogou, Matias Rojas segue no departamento médico, Gabriel Moscardo ainda se recupera da sua cirurgia de apendicite. Então tem vários jogadores importantes do Corinthians que não atuou. Sei que você está triste, eu também estou triste pela saída do Roger Guedes, todos nós estamos tristes, mas fiel, nós somos corintianeiros, nós somos Corinthians, nós amamos o Corinthians, muito mais que qualquer jogador. O Corinthians é maior que qualquer atleta. E o momento do Corinthians é de comemoração. O Corinthians até dias atrás estava na zona de rebaixamento, brigando para não cair. Hoje o Corinthians faz 7 jogos que não perde. Se afastou do flerte da zona de rebaixamento. O Corinthians está disputando o semifinal da Copa do Brasil, em que ganhamos o primeiro jogo e estamos com um passo na final. Estamos jogando oitavas de finais da Sul-Americana, e que ganhamos o primeiro jogo, estamos um passo da quarta. O momento é de comemoração total. E o Corinthians é maior que qualquer jogador. Que o Roger Guedes seja feliz na vida dele e que nós aqui tenhamos sorte e que sejamos felizes também. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam sobre o jogo de ontem. E eu ia deixar para falar do Roger Guedes no último momento, na última notícia. Mas como é uma notícia iminente que está passando em todos os cenários de comunicação esportiva do Brasil, eu já vou trazer agora. Vou contar para vocês o que aconteceu entre Roger Guedes e Corinthians nas últimas horas, como essa negociação se desenvolveu. E como muitos comentários que eu vi aqui criticando a diretoria do Corinthians, do William Monteiro Alves dessa vez não tem nada a ver. Fiel, os rumores iniciais, os valores iniciais que passaram aí para os comunicadores eram de 130 milhões de reais, sendo 80 milhões de reais para o Roger Guedes, porque ele detém a maior parte dos seus direitos federativos, dos seus direitos econômicos, que são 60%, que seria 80 milhões de reais para o jogador. Repito, 80 milhões de reais para o jogador. E o Corinthians com 40% receberia 50 milhões, totalizando 130. Ótima venda, bom para os dois lados. Roger Guedes, boa sorte. Porém, nem tudo são flores, e não foi assim que aconteceu. O Corinthians recebeu apenas 22 milhões de reais pela venda do Roger Guedes, e o Roger Guedes 30 milhões de reais, totalizando aí 52 milhões de reais. Fiel, eu pergunto para vocês aqui agora,
o melhor atacante do Brasil, sendo considerado o melhor atacante do Brasil na atualidade, artilheiro do Corinthians, artilheiro da Neoquímica Arena, vale 52 milhões de reais? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O Guilherme Biro foi recusado 33 milhões de reais por 50% do seu passe. O Corinthians recusou. O Corinthians recusou 67 milhões de reais pelo Murilo, que é zagueiro, porque o Corinthians detém a maior parte dos direitos econômicos. O Corinthians tem esse poder. Já com o Roger Guedes é o contrário, a decisão coube somente ao jogador. Para o Corinthians foi um péssimo negócio? Claro que foi. Roger Guedes, se fosse jogador do Corinthians, o Corinthians não negociaria por menos de 150 milhões de reais para iniciar a conversa, que é o que ele vale. Então, para o Roger Guedes foi bom? Foi ótimo. Ele vai ganhar aí quase 5 milhões de reais por mês e colocou 30 milhões iniciais, livre de imposto, livre de tudo na sua conta. Para o Roger Guedes foi ótimo, mas para o clube que tinha vitrine, que proporcionou a vitrine para o Roger Guedes, foi péssimo. Como você vende um jogador que é o melhor atacante do país por 52 milhões de reais? Não faz sentido. Porém, fiel, se vocês me perguntarem novamente, corintianeiro, diante de tudo isso que você disse aqui agora, Roger Guedes se torna um traíra? Fiel, sim e não. Porque antes do Roger Guedes vir para o Corinthians, houve um acordo verbal entre Duílio Monteiro Alves e Roger Guedes, quando ele ainda estava no seu ex-clube, faltando 6 meses para encerrar seu contrato. O combinado foi o seguinte: o Roger Guedes abriu mão de 6 meses de salário, e era um salário bom, para vir jogar no Corinthians totalmente de graça. Ele abriu mão e veio para o Corinthians de graça, só a troco do tempo de contrato e salário, com uma única condição: que ele deteria 60% de seus direitos federativos e, se pintasse alguma proposta boa, ele poderia sair do Corinthians sem empecilhos burocráticos. Então o Duílio Monteiro Alves só cumpriu o que foi combinado antes, cumpriu a sua palavra. O que acontece é que o Roger Guedes podia se valorizar um pouco mais e ajudar o Corinthians. E eu vou falar para vocês que o Corinthians tentou por 3 vezes, fiel, ficar com o Roger Guedes. Eu vou contar para você agora, tá vendo? Por isso que é importante você se inscrever e deixar o seu like, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias, detalhado conforme você merece. A primeira tentativa do Corinthians foi por uma renovação de contrato, aumentando as suas cifras salariais e o tempo de contrato. O jogador não aceitou o aumento de salário e o aumento no tempo de contrato. A segunda tentativa do Corinthians foi passar os seus direitos, os seus 40% totais para o jogador por mais 2 anos de contrato. Roger Guedes teria 100% dos seus direitos federativos. Qualquer proposta futura, ele ganharia 100% do dinheiro envolvido. Roger Guedes também não aceitou. A terceira opção do Corinthians, quando não havia mais jeito, o Corinthians pediu para o Roger Guedes pelo menos disputar o segundo jogo diante do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. E o jogador novamente recusou, e nessa terceira opção eu dou valor a ele. Se ele vai fazer um contrato da sua vida, como que ele vai jogar uma semifinal de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, e arriscar se machucar e perder o contrato de sua vida? Aí faz sentido, mas ele ter se valorizado para ajudar o Corinthians faria mais sentido ainda, porque 52 milhões de reais no Roger Guedes, eu tenho certeza que esse clube pagaria aí pelo menos aí 80, 70 milhões, caso houvesse uma briga de negociação, uma briga financeira para o jogador. Mas ele pensou somente no seu salário, que é muito alto, que é quase 5 milhões de reais, e os 30 milhões que ele colocaria no bolso de imediato. Mas eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acharam dessa decisão do Roger Guedes? Comentem, porque os seus comentários é de grande relevância e eu respondo todos eles, sem exceção. Agora, sobre o mercado da bola, fiel, notícia que esquenta, que não quer parar, é: quem vai substituir o Roger Guedes? Existe negociação com o Michael? Existe negociação com o Alex Sanches? Quem vai substituir o Michael? Eu vou contar para vocês agora. Primeiro, sobre o Michael. Fiel, eu trouxe aqui no vídeo de ontem que
Jornal de Porto Alegre, veja bem, não foi o corintianeiro que trouxe, foi o Jornal de Porto Alegre, o Jornal Gaúcho, trouxe informação que o Michael estava de malas prontas para desembarcar no Brasil, sendo que tinha 2 clubes como alvo. Um deles, o Grêmio, pela sua boa relação com o Renato Portaluppi, e o outro, o Corinthians, com negociação direta com o Al Hilal. Porém, existiu o Flamengo brigando aí por fora. Existe outro canal no YouTube que é de grande confiança extrema. Aliás, é o maior canal do Flamengo que existe no YouTube, que chama Flazoeiro, um canal com uma concepção excepcional e uma garantia de firmeza nas informações extraordinária. Ele disse que o Flamengo tinha se afastado das negociações. Veja bem, fiel, o Flamengo recuou, decidiu não contratar mais o Michael e que o Michael iria para o Corinthians ou para o Grêmio. Então seria a segunda fonte de informação confiável que falou que ele poderia ir para o Corinthians e para o Grêmio. Quando foi ontem à tarde, o Grêmio dispensou o Michael, descartou totalmente. O Grêmio realizou 3 contratações nas últimas 48 horas. Dispensou totalmente o Michael, sobrando o Corinthians o único clube interessado no jogador ou que teria alguma condição de trazê-lo. Na entrevista ontem, pós-jogo contra o New Old Boys, Duílio foi perguntado sobre atletas. Ele disse que não negocia com ninguém. E mesmo que quisesse, se ele tivesse o dinheiro para ir lá comprar, não haveria tempo hábil para realizar o contrato pela janela de transferência. Está fechando hoje à tarde. Realmente, não há tempo hábil para você trazer o Michael. Mesmo que o Corinthians tivesse o dinheiro para comprar o jogador, não haveria tempo hábil para regularizar toda a sua documentação. O mercado fechando, não tem conversa. Fecha, não existe contratação, não existe nada. Então, Michael, descartado no Corinthians, quem sabe vira plano aí para 2024. Sobrou um jogador da lista, que é o Alex Sanches. Esse não precisa de tempo, esse não precisa do tempo estabelecido pela CBF, pela janela de transferência. A janela de transferência para esse jogador é irrelevante, porque ele não tem contrato vigente com nenhum clube, ele não tem vínculos empregatícios com nenhum clube. Então, o jogador que não tem vínculo contratual, ele pode ser negociado a qualquer momento, com a janela de transferência aberta ou não. Então, o Corinthians pode negociar com o Alex Sanches. E melhor, ele foi oferecido ao Corinthians. Seus empresários o ofereceram para jogar no Corinthians. O que o Corinthians bastava fazer? Um bom salário e um bom tempo de contrato. A grandeza do Corinthians, ela é espalhada no mundo inteiro. Ele sabe da grandeza do Corinthians. Ele se ofereceu para jogar no Corinthians. E o que o Duílio disse ontem também? Que não negocia com o Alex Sanches, porque ele é centroavante, é a mesma posição do Yuri Alberto e nem é a posição do Roger Guedes. Porém, fiel, nenhuma negociação é posta todas as cartas na mesa. Porém, o Duílio não vai falar em entrevista, falar, não, eu negocio com ele sim, estamos negociando aí tempo de contrato, valor salarial, porque desperta interesse de outros clubes. Mas, falando da diretoria do Corinthians, renovação e transparência, eu não duvido nada. Estamos perdendo aí uma grande oportunidade de negócio. Porque eu acredito que o Duílio Monteiro Alves possa estar falando verdade sim, e o Corinthians não deve negociar com ele. O jogador que no Olímpico de Marseille na temporada passada fez 18 gols, fiel. 18 gols e 3 assistências. Nos seus outros clubes passados, cansou de fazer gol também. Uma ótima oportunidade de negócio. Jogador livre no mercado. E detalhe, o Corinthians tem dinheiro em caixa. Tem os 22 milhões da venda do Roger Guedes, tem os 9 milhões de euros da venda do Pedro e tem os 7 milhões e meio de reais da venda do Malcom, do Zenit para a Arábia como clube revelador. Então o Corinthians tem fluxo em caixa. Não contratou? Não sei por quê. Não quer o jogador? Não sei por quê, porque não pode contratar outro. Não existem opções. O mercado fechou só depois de dezembro para contratar. Então a diretoria do Corinthians se torna mais uma vez passiva diante de uma oportunidade. Ou já acabou o dinheiro, não tem mais. O que foi pago com esse dinheiro? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues, beleza, contratamos o Matias Rojas, que joga 1000 vezes melhor que esse cara. Mas São Paulo contratou o Lucas Moura agora.
vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians perde o seu principal jogador, não se reforça, tá tudo bem. Vamos jogar com o Roberto, Watson e o Matias Rojas. Beleza, tranquilo, não precisamos mais de ninguém, o time tá fechado. Esse é o problema dessa diretoria. O Corinthians não pode começar a ganhar alguns jogos que eles acham que tá tudo bem, que o Corinthians arrumou o time, que o Corinthians agora é invencível, que não precisa mais contratar ninguém, só para não gastar, cara. Péssima gestão, por isso que precisamos de uma gestão nova, ideias novas, administrador novo, diretor de marketing novo, diretor jurídico novo. Precisamos de tudo novo no Corinthians, que comece a mudar desde o mais alto escalão, porque não aguentamos mais uma diretoria tão passiva na arte de negociação, sendo que o Corinthians colocou aí 45 mil torcedores na semifinal da Copa do Brasil diante de São Paulo. O Corinthians no ano passado arrecadou 880 milhões de reais e não consegue contratar, fica todo o tempo procurando investidor. Se o Roger Guedes estivesse no clube, tudo bem, mas perdemos a nossa principal peça, perdemos a nossa principal engrenagem e o Corinthians se mostra passivo com um mercado que vai fechar daqui a poucas horas. Então não contrata mais ninguém e dispensa o Alex Sanches, não existe negociação. Como eu disse, nem todas as cartas são apresentadas. Vamos aguardar para ver se pinta mais alguma notícia aí. Porém, existem clubes do Brasil interessados no jogador, hein, fiel? Fica vendo aí se outro clube contratar ele, tanto de gol que esse cara vai fazer. Cara, acostumado a jogar jogos difíceis, acostumado a jogar as principais ligas do mundo, com um nível altíssimo, jogador que fez história, ele não só jogou, como fez história. Alex Sanches é repercussão mundial, jogou um ótimo futebol, fez história. E o Corinthians não contrata o cara, até para fins de marketing para o Corinthians seria bom. E essa diretoria se torna aí, mais uma vez, passiva. Mas eu quero que vocês comentem aí, não deixem de comentar, não deixem de deixar o seu like e o seu comentário, hein, fiel. E não esqueça de deixar sua pergunta também, que eu vou selecionar as 5 melhores perguntas e vou trazer aqui no vídeo de amanhã. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!